Peguem ele. É você! Rei do Norte, encontrei você. O que você deseja, príncipe da Terra de Som? Do Norte, eu vim até aqui em busca de respostas e vim resolver todos os problemas com você e meu reino. Quero esclarecer os boatos que se sucedem Que boatos se sucedem, príncipe? de que você quer tomar o meu país. Matou soldados ao atravessar a fronteira? Não, eu usei a técnica de teletransporte, mas não deixe a conversa se estender, rei. Quero respostas. Por que seu exército está na fronteira? Por que assassinou 2 emissários? Sabia que o que fez é um ato de guerra? O que quer comigo, príncipe? Vim arrancar respostas suas, majestade do norte. E não me pergunte por que invadi o castelo e matei soldados. Você matou emissário nosso, e isso para mim não tem perdão. Explique-se, rei. Como está seu pai, príncipe? Seu pai está com o exército armado, príncipe? Príncipe Sião é o seu nome. Você sabe quem é o Rei do Norte? Sabe quem foi o Rei do Norte, meu pai? Na verdade, você sabe sim. Meu pai foi um rei muito acomodado, minha mãe muito apaixonada por ele e fiel a ele. Então isso ajudava na paz do nosso país e do grande continente. O exército do Rei do Norte estava destreinado, defasado, uma marinha que não funcionava, os pistacídeos que uma raça de aves originais do norte, livres, queimando as matas. Meu pai morreu, minha mãe morreu de tristeza, supondo eu. Eu estou aqui, filho único e sozinho. Estou precisando, sabe, de você, de uma reprodutora do nível superior. O norte está ameaçado caso eu morra, porque não vai ter governador por aqui. Quem assumiria a terra do norte? Príncipe. Quem assumiria caso eu morresse? Eu poderia imaginar que São controlaria tudo isso aqui. Ou até mesmo você poderia se tornar o rei do norte. Eu estou preocupado, príncipe. Estou sozinho e preciso procriar rápido. Então você quer uma noiva? É sim, príncipe Sião. Você não acha isso preocupante? Eu sozinho? Mas eu não quero uma noiva com casamentos e grandes noivados. Eu quero apenas uma companheira. Então por que você não entrou em contato com os reinos existentes? Existem vários reinos na face da terra. Era só conversar. Não, Sião. Você está enganado. Eu não gosto muito de conversar para conquistar. Eu sou como você. Eu gosto de invadir, gosto de tomar.
O quê? É, príncipe, o seu pai está certo em estar com o exército todo montado. Eu quero aquela terra lá. Ela é mais quente e é melhor para mim. Seu desgraçado, como você tem coragem de dizer isso? Mas era isso que você queria saber? Já chegou aqui perguntando? Ah, não se preocupe, eu não quero nenhuma de suas irmãs. Deva ter outras frangas mais bonitas por aí. Rei do Norte, você fala como se tivesse um imenso poder, que em pouco tempo me mataria e depois mataria meu pai e meus irmãos. Sabia que o seu desejo de conquistar a minha terra vai morrer aqui? Porque eu vou matar você agora. Príncipe, admiro o fato de você conseguir se teletransportar. Confesso a você que isso eu não sei fazer. Aliás, sei que um príncipe da Ilha Diamante domina esta técnica e agora você. Isso é muito interessante. Maldito, que frieza é esta? Rei do Norte, eu vou acabar com você. Príncipe, eu acho que você está um pouco alterado. Sugiro que se acalme. Eu estou calmo. Eu acho que não é assim que se entra no castelo de um rei. Deixe-me falar, tenho muitos ciúmes do meu castelo. Então é melhor não liberar energia. Vai rachar a parede e eu tenho medo que quebre o meu trono. Deus me livre quebrar o meu. Calado, Rei do Norte, seu maldito, experimente isso. Vi que seu poder não é tão forte assim, Rei do Norte. Não vou deixar que você entre nas terras de meu pai e nem do meu povo. Vou dar o meu melhor de si, Rei do Norte. Não vim aqui para perder, vim aqui para impedir a sua ida às terras de meu pai. Você não pode chegar assim e invadir as terras de outro rei. Você tem que respeitar os reinos. A terra vive em paz e por sua causa, maldito rei, ela está começando a entrar em colapso e o mundo está assombrado com essa história de guerra. Não vou deixar que você roube as terras de meu pai, de meus ancestrais e de meu povo. Vou parar você por aqui. Vou derrotar você, Rei do Norte. Não pode, jamais em tempo algum, invadir a terra de um rei. Isso já acabou, isso foi coisa do passado. Então prepare-se, Rei do Norte. Se você insistir em invadir as terras de meu pai, vai encontrar. Prepare-se, maldito rei, que eu vou lhe matar. Agora! Ele conseguiu repelir o meu poder. Tenho que estudar mais força. Com essa força eu não vou conseguir derrotar esse rei. É agora ou nada. Desista, príncipe. Você não tem forças para mim. Desista!
pode ser? A minha energia acabou? O que eu faço agora? O que eu faço? Não tenho mais de onde tirar energia, nem meu teletransporte eu estou conseguindo fazer. Você não vai se safar dessa, Rei do Norte. Se não passar por mim, não vai passar pelos outros irmãos. Então, prepare-se porque você não vai conquistar. Admita a sua derrota. Pessoal, quero lhes contar um pouco da história de nossa ilha. Vocês são meus 2 filhos herdeiros da ilha de Surão, que foi meu tataravô, onde tomou conta desta ilha nos princípios de seu descobrimento. Ele era um galo comum, mas um lutador, um grande guerreiro na espada, e isso atraiu os olhos da rainha Damas, a rainha da Ilha dos Diamantes, aquela que traiu o marido e depois o matou. Mas foi graças a isso que nasceu a nossa linhagem. E foi também por isso que a grande ilha teve anos de abandono, fome e miséria. A rainha não tinha deixado filhos, de modo que a ilha não tinha mais a linhagem. Então, mãe, por que ela não retomou a ilha, já que ela era a única que tinha poderes? Era assim, Saine, mas não tinha como. Ela havia abandonado a ilha com o nome de adulta e jurada de morte pelos admiradores do rei. A ilha ficou em uma guerra civil que durou mais de 60 anos. Como eram desorganizados, diversas vezes os líderes tentaram atravessar o mar que separa as 2 ilhas, com fracasso, é claro. Um dia, como sabem, a pequena ilha de Suron, também como nós, muito próxima, o rei de nome Rodomek Suron, um rei que liberava raios pela boca, decidiu desembarcar na grande ilha e acabar com a guerra civil. E ele conseguiu. O rei foi encurralado nos corredores da cidade de Xizan. Sua força já estava fraca e foi atingido por uma flecha no pescoço. A rainha Damas já estava velha, mas tinha 3 filhos adultos que protegiam a nossa ilha e que também precisavam procriar logo. Mas nenhum reino quis acordo com o casamento, fazendo com que meu tataravô, o rei Surão, tomasse uma atitude jamais tomada, onde eu estive sabendo. O que foi feito, então? A linhagem não poderia ser mais perdida, pois os filhos eram mestiços. A redução especial do poder seria afetada e seria afetado drasticamente, caso fosse casado com gente comum. Então, o que fizeram? O rei ordenou que sua filha e seu filho começassem a procriar entre si. Mamãe? Traine, sim. Nossos sangues são, como se diz, um só. Então, meus tataravós eram irmãos e aceitaram aquela união unicamente por razão de não perder a linhagem e nem perder a ilha. Meus tataravós tiveram 4 filhos, 3 galos e uma galinha. Todos cresceram e se tornaram fortes. E mais uma vez a história se escreve. Naquele tempo, a ilha Feixe não havia sido descoberta. Então, um navio do país do grande continente, o chamado Irtisout, achou a ilha e desembarcaram. O capitão do navio decidiu que não serviria mais as terras geladas do sul do grande continente e decidiu definitivamente morar na ilha. Matou todos aqueles que foram contra a residência, mas por infelicidade dele, um conseguiu fugir em um barco e se lançou no mar. O fugitivo conseguiu desembarcar na ilha Diamante e lá se tornou prisioneiro, mas como sabia da existência de uma nova ilha desabitada,
decidiram então preservar sua vida. O comandante da ilha então não imaginava as dimensões que tinham a mais nova ilha. Então, sorria ao imaginar que a terra encontrada seria maior que a ilha onde residia. O fugitivo poderia ser espião e foi mantido preso, mas bem tratado, pois precisava dar a direção certa da nova terra desconhecida. Assim foi feito, e os barcos foram ao mar. O rei Ramdik Suron deixou 2 filhos governando a ilha Suron. A esposa do rei Ramdik Suron tinha a sua origem desconhecida, mas também soltava raios pela boca, onde os filhos herdaram isso. O príncipe Suron ficou sabendo que a ilha Diamante estaria descoberta e reuniu exércitos para começar uma invasão à ilha. Com os navios lotados de soldados, ele conseguiu dominar a ilha, mas perdeu seu irmão, Ilano Suron, que também morreu com uma flecha no pescoço. Suron se tornou rei de 2 ilhas. Os 4 filhos de meus tataravós decidiram então escrever uma carta de paz para os novos vizinhos, que também responderam em uma carta de paz. O que aconteceu com a tropa que estava procurando a nova ilha? Não se sabe até hoje o que aconteceu com eles. Passado muitos meses, o rei Suron decidiu varrer os mares em busca desta ilha. Encontrou, e o que encontrou não o agradou. Ali tinha uma espécie de aves que tomavam banho. E o rei teve medo e decidiu voltar para casa. E então, mamãe, quem estava fixado na ilha? O rei voltou e contou o que viu. Como haviam mais testemunhas, o rei não foi chamado de louco. Galinhas não nadam e não voam, mas as da ilha estavam nadando e mergulhando. Anos depois, a região estava normal e a paz reinava entre nós e eles. Mas a dúvida sobre aquela ilha não deixava o rei Suron dormir. Então o rei começou a fazer mais navios, organizou mais galos matadores, os melhores, e foram de novo em direção à ilha. Quando eles chegaram na ilha, começaram a notar um desenvolvimento. Já estava se formando uma pequena cidade. Então o rei percebeu que ali estava gente civilizada e hasteou uma bandeira branca. Decidiu se aproximar para ancorar. Ao se apresentar como o rei da Ilha Diamante, ele foi recebido por outro rei. Temeroso, o rei e toda a tropa desembarcaram na ilha. Como o rei conseguiu confiar nos estranhos que chegaram? E como os estranhos desembarcaram assim em uma terra tão desconhecida? Tentaram a sorte, mas graças a Deus tudo deu certo. Muito ao sul existe mais uma ilha, talvez do tamanho da nossa, mas muito gelada, com invernos rigorosos. Uma ilha com pouco mais de 600 habitantes. O rei Feixe da Ilha Escura começou uma vida nova em águas quentes, no meio do oceano. Hoje não se sabe o que houve para a diferença daquela raça de galinhas de rabos pontudos que conseguiam nadar. O rei do norte do grande continente é neto do antigo rei Turon. Mas a história do rei Turon eu vou lhes contar depois. Vamos embora.